Olá, meu nome é Jorge Chemes. Esse é o segundo vídeo que eu estou gravando para dar uma explicação detalhada dos fatos do que realmente aconteceu comigo e pelo motivo pelo qual eu saí do Ministério Adventista do Sétimo Dia, o Ministério Pastoral, em maio de 1998. Faz muito tempo. De lá para cá muitas coisas já aconteceram e hoje, graças a Deus, graças à misericórdia do Pai Celestial, eu estou debaixo da graça de Jesus. Mas eu acho necessário, nesse momento, falar os fatos que aconteceram, porque muitas pessoas me conheciam na época e não ficaram sabendo a minha versão. E também não sabiam realmente o porquê eu havia saído do ministério pastoral. Primeiramente, quero dizer que não cometi nada grave contra a igreja ou contra quem quer que seja. Minha consciência não me violou na época. Eu estava estudando mestrado em teologia na Universidade Adventista del Plata, na Argentina, com autorização do presidente do campo, com autorização da mesa diretiva do campo, onde eu estava trabalhando na época. Eu já estava ordenado ao ministério e eu já estava no terceiro verão do mestrado em teologia, a maestria em teologia na Universidade del Plata, conhecida como Puigari ou UAP na Argentina. E mais ou menos faltando uma matéria naquele verão para acabar aquele módulo no mestrado, eu recebi uma ligação do presidente do meu campo dizendo que eu deveria voltar imediatamente para o campo catarinense, porque as aulas já haviam começado nas escolas adventistas e na época eu atuava como professor de Bíblia e capelão na escola adventista Dom Pedro II, na cidade de Joinville, Santa Catarina. E eu disse para o presidente que eu estava no mestrado, com autorização dele, com o aval da mesa, sem despesa para o campo, porque eu estava arcando com todas as minhas despesas financeiras. E ele foi irredutível e disse que se eu não retornasse, eu seria tirado da escola ou tirado da obra. Primeiro ele me ameaçou dizendo que eu não receberia salário naquele mês, que se eu não voltasse, ele levaria o caso para a mesa, como de fato levou. Antes de eu voltar, antes de chegar no campo, houve uma reunião na mesa diretiva do campo, onde votaram a minha saída da escola. E eu fiquei sem chamado, sem saber para onde ir. Quando eu retornei, eu me senti realmente rejeitado pela igreja local, pelo campo local onde eu trabalhava. E o presidente algumas vezes conversou comigo e disse que eu estava sendo insubordinado e que eu não estava me submetendo à sua ordem, à sua autorização, à sua autoridade. E na realidade não era bem assim. Não tinha perspectiva para onde eu iria, não saberia o que aconteceria comigo e eu não entendia o porquê que estavam fazendo aquilo comigo. Eu já trabalhava na obra adventista do sétimo dia como pastor há 8 anos e nunca tinha dado nenhum problema. E o presidente, ele conversando com alguém, que depois essa pessoa me disse que o meu problema é que eu idolatrava o conhecimento. Idolatrava o conhecimento. Por quê? Porque eu fazia o mestrado na Argentina e fazia também pedagogia na cidade de Joinville, na Associação Catarinense de Ensino, onde eu me formei em pedagogia. E o presidente disse que eu deveria escolher e optar entre estudar ou ficar na obra. Ou seja, o presidente do campo na época não queria que eu estudasse tanto. Já tinha escrito alguns artigos na revista Adventista, na revista Ministério na época. O meu ideal dentro da igreja era servir a igreja
num dos nossos colégios, principalmente no NASP, como professor do NASP, como professor universitário no NASP, e eu estudava muito, eu lia muito, eu escrevia artigos para a igreja, para as revistas da igreja, e não houve um apoio institucional do presidente do campo para que eu tivesse essa minha disposição em estudar. E ele me disse isso, que eu deveria escolher entre permanecer na igreja ou estudar. E eu disse para ele que nós não estávamos na Idade Média, né, para alguém impedir alguém de estudar. E que os meus estudos não atrapalhavam em nada o meu serviço na igreja, o meu serviço para Deus nas escolas. Pelo contrário, estavam me aperfeiçoando cada vez mais. E infelizmente ele foi irredutível, levou o caso à mesa diretiva. Eu fui chamado diante da mesa para me justificar de que eu estava estudando, e não houve jeito, e eles votaram então pela minha saída da minha atividade na época, que era como professor de Bíblia e capelão no Colégio Dom Pedro II em Joinville, na época, em 1998, em maio. Eu disse para o presidente que eu não dependia dele e das decisões dele para sobreviver, e ele então fez uma última proposta para mim. Disse, não, então você vai ser rebaixado ao obreiro bíblico, rebaixado ao obreiro bíblico. Eu fico pensando, qual é o critério para alguém medir se você tem uma posição que seja maior do que a outra dentro da obra? Não, tudo bem, até aí tudo bem. Você vai, disse o presidente, ser rebaixado ao obreiro bíblico, você vai para uma cidadezinha aqui do interior de Santa Catarina, São Domingos, como obreiro bíblico, você vai ganhar 50% menos do que você ganha, e a tua esposa não vai ter trabalho na escola lá. Eu fiz as contas, meus irmãos e irmãs. Teria que passar fome para sobreviver. Teria que passar fome para sobreviver. Infelizmente, essa foi a única alternativa que me deram na época. Eu fiquei muito triste com isso, eu orei muito a Deus, eu chorei muito, eu me angustiei, e eu optei então por me desligar do ministério adventista, porque eu me senti injustiçado, eu me senti rejeitado, e ao ponto de eu falar para o diretor da escola na época, olha o que estão fazendo comigo, não é justo. Eu sou um pastor da igreja, eu sou um pastor ordenado, e esse colega de ministério, pastor, diretor da escola, ordenado também, me disse o seguinte, olha, a ordenação não é nada, a ordenação não significa nada. E aquilo ficou na minha mente, e eu fiquei, confesso, muito decepcionado. E eu me senti muito sozinho e enfrentei isso tudo sozinho. Para mim não foi nada fácil as coisas que eu senti, a maneira como eu me senti. Então, essa foi a razão pela qual eu fui banido do ministério da Igreja Adventista, por eu querer estudar na época. Por intolerância, por preconceito, inveja, eu não sei definir o que exatamente, mas eu fiquei muito magoado. E como eu me senti? Bom, como eu me senti, então eu vou falar no outro vídeo, e vou contar em detalhes no outro vídeo os acontecimentos que se desenrolaram até isso acontecer, e o que aconteceu depois, e como depois eu fiquei tão abalado e tão decepcionado com tudo, a ponto de pedir o meu desligamento da igreja e o meu afastamento definitivo da obra de Deus e da igreja, o que não foi nada bom para mim. E depois, num outro vídeo, eu vou dar esse meu depoimento, esse meu testemunho, mas também vou dar o meu testemunho de como Deus me resgatou, de como a graça de Jesus me alcançou e como Deus me ajudou a superar as minhas limitações, as minhas dificuldades, e em tudo Deus seja louvado. Então, em nenhum momento eu estou aqui criticando e condenando
a igreja em si ou pessoas em si, mas sim as atitudes de indiferença, de falta de amor, de intolerância, de incompreensão, as atitudes mesquinhas de pessoas mesquinhas, detentores do poder na época, que não demonstraram um mínimo de sensibilidade e de amor cristão para comigo. Então essa é a minha explicação nesse momento, e ainda vou gravar mais vídeos explicando em mais detalhes e honrando assim a minha imagem, a minha reputação, o meu caráter diante das pessoas que me conheciam na época, e também para que esse testemunho seja, no final de tudo, para a honra e glória do nome de Deus. Obrigado pela atenção, fique com a paz de Jesus. Continuando a explicação do porquê eu fui banido do Ministério Adventista do Sétimo Dia como pastor em 1998, em maio de 1998, eu gostaria de esclarecer ainda que houve uma mesa, houve uma trienal, aliás, na época, em que eu participei como delegado, e nessa trienal eu tive a oportunidade de votar na escolha do presidente do campo, na época. Eu lembro que havia 3 opções. Eu fui o único delegado que não fiz um lobby político, vamos dizer assim, por interesse. Eu votei conforme o meu coração na época, e eu não votei no candidato que eu deveria votar, se é que vocês estão me entendendo. E por essa razão eu comecei a ser perseguido então, sutilmente, pelo presidente eleito na época, que descobriu que o meu voto tinha sido o único voto contra a eleição dele. E então ele tinha o costume de me denegrir. Toda vez que eu ia na associação, ele me chamava, ele dizia que eu não era pastor, que eu era apenas um professor, porque eu trabalhava nas escolas adventistas do Sétimo Dia, como professor de Bíblia, como capelão, mas eu também cuidava de igrejas, eu também ajudava nas igrejas. A igreja do Jardim Eldorado, na Grande Florianópolis, eu fui um dos primeiros pastores lá. E esse meu trabalho pastoral ele não enxergava, e quando tinha concílios ele dizia que eu não ia, porque eu não era pastor. E quando foi para sair a minha ordenação ao ministério, ele foi contra, mas a União Sul Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia votou a favor, e ele teve que aceitar, meio que engolir a minha ordenação ao ministério. Então houve também nessa minha saída da igreja questões pessoais, eu acredito. E eu sempre coloquei nas mãos de Deus, sempre fui confiante em Deus. E eu fiz um teste de seleção para ir fazer o mestrado na Argentina, como eu expliquei. E eu tirei a nota necessária na prova de inglês. E ele me chamou, e esse presidente me chamou e disse que eu tinha passado, e deu os parabéns, e me disse o seguinte: mas a igreja não vai pagar as tuas despesas. Como você vai fazer esse mestrado? E eu disse para ele o seguinte: você me libera para fazer esse mestrado? Eu estou liberado para ir? Está liberado para ir. Mas como é que você vai pagar? Porque tinha um custo em dólar. E um irmão empresário da igreja me ajudou no primeiro verão, pagando parte das minhas despesas. Eu fui para a Argentina, fiz o primeiro verão do mestrado em teologia, e passou mais um ano, eu fui no segundo verão, sem problema. E aí quando chegou o terceiro verão lá no mestrado, houve então essa ligação que eu falei para vocês aí, desse presidente do campo, exigindo que eu voltasse. E é claro que quando eu voltei e cheguei no campo catarinense, eu fui chamado na associação, e ele conversou comigo e disse que não faria nada para me prejudicar. Então eu convidei ele para dobrar os joelhos e fazer uma oração, porque nem isso ele havia me convidado para fazer.
E a minha família, eu sou de família pobre e eu comportei 15 férias para fazer teologia. 15 férias, eu fui comportor estudante, eu paguei a faculdade de teologia com o dinheiro da comportagem. Eu deixei de comprar roupas para mim, para comprar livros. Sempre gostei muito de estudar. E a minha família também, a minha mãe, a minha avó, que já são falecidas hoje, na época me ajudaram muito. Para ter uma ideia, minha avó era costureira aposentada, ela fazia chinelinhos de pano para vender e mandar um pouco de dinheiro para mim lá no IAE, em São Paulo, onde eu estudei, hoje o NASP. Então havia toda uma questão emocional envolvida na minha formação, no curso teológico. Um outro vídeo eu quero dar o meu testemunho, porque eu sou a quarta geração de adventistas do sétimo dia na minha família. A minha bisavó, Emi, a minha avó, Oswaldina, a minha mãe, Miriam, eram adventistas do sétimo dia. Então, isso mexeu muito com os sentimentos, né, da minha família, a ponto da minha avó ir à associação conversar com esse presidente, chorar diante dele para que ele não fizesse nenhum mal para mim, para que ele me deixasse em paz, para que ele deixasse eu fazer o meu trabalho. E, no entanto, ele persistiu e fez tudo isso que eu relatei para vocês. Isso é uma parte só do que eu passei. Eu fiquei, na realidade, quando eu cheguei na escola, onde eu era capelão e professor de Bíblia, já tinha um outro professor dando aula no meu lugar, e eu fiquei um mês indo na escola e ficava na biblioteca lendo. E as pessoas me olhavam de atravessado e não entendiam por que que eu não estava fazendo meu trabalho, por que que eu estava sendo ameaçado de ir embora. E até que chegou um ponto que ficou insustentável e, de repente, da noite para o dia, eu perdi a minha credencial de pastor, eu perdi o meu trabalho, eu fiquei desempregado, fiquei um ano desempregado, passei necessidades na época. De uma hora para outra, eu perdi o plano de saúde que eu tinha, da igreja, eu perdi o lugar onde eu morava, eu fui obrigado a abandonar, a deixar o apartamento onde eu estava morando, e eu tive então que procurar um lugar para morar. Olha só, o que eu passei foram momentos muito difíceis, muito cruéis, porque ninguém, exatamente ninguém, nem colegas de ministério, nem membros, ninguém foi atrás de mim para ver o que estava acontecendo, ou para oferecer ajuda, ou para fazer uma oração. Então, o que eu estou condenando aqui nesses vídeos é a falta de amor, é a falta de misericórdia e a falta de compaixão das pessoas, não só dentro da igreja adventista do sétimo dia, mas seja onde for. Se nós nos chamamos de irmãos em Jesus, onde está o Espírito de Jesus? Nas demonstrações de amor, de apoio, de ajuda. Eu sofri calado e sozinho durante um bom tempo. Eu saí em maio de 1998 e no final de 1999, em dezembro, eu fiz o meu último sermão e eu disse: esse vai ser o meu último sermão, mesmo estando fora da igreja ou fora do ministério pastoral. Eu ainda frequentava a igreja, fazia sermões, era convidado, mas eu disse um dia: esse vai ser o meu último sermão. Para mim foi muito triste aquele dia, na igreja do Bemerwald, em Joinville, Santa Catarina. E depois, em seguida, eu escrevi uma carta para a associação pedindo o meu desligamento da igreja. Mantive os meus princípios durante um bom tempo, mas também tive as minhas dificuldades, tive as minhas lutas espirituais, e sobre isso eu vou falar no outro vídeo em detalhes, e como Deus foi misericordioso comigo, me resgatou, e como a graça de Jesus me sustentou. Então, esse primeiro vídeo que eu gravei, em 2010, eu estava muito afastado da igreja, muito distante, ainda havia um pouco de mágoa dentro de mim, e também eu estava espiritualmente fraco, afastado de Deus, me afastando cada vez mais. Mas a graça de Jesus veio sobre mim com tudo no final de 2015. Então as coisas hoje são totalmente diferentes do que eram naquela época em que eu gravei esse vídeo em 2010. Mas eu quero nesse momento que você entenda que quem está falando aqui é um ex-pastor e ser humano, que como qualquer um tem sentimentos, e pela graça de Deus hoje não existe mais mágoa, não existe mais dor,
dentro de mim somente um espírito de perdão, inclusive sobre esse presidente que me prejudicou. Já conversei com ele, já oramos juntos, já pedi perdão, já houve o perdão mútuo, mas eu ainda vou relatar mais fatos que aconteceram. Por quê? Porque houve também, depois da minha saída, um atrito muito grande com esse presidente. E eu cometi erros e houve realmente um erro muito grave da minha parte, que eu o encontrei na rua e dei de dedo em riste a ele e disse coisas que não devia. Eu estava magoado, estava revoltado. E o final das contas é que isso foi parar no tribunal e ficou 4 anos rolando um processo judicial. Isso muita gente não sabe e talvez só saiba que ele, por medo, sei lá, disseram para mim que contratou seguranças, mas eu não sou bandido. Eu não sou bandido, eu sou apenas um ser humano, um homem que tinha um ideal, que tinha um sonho, que era servir a Igreja Adventista do Sétimo Dia como pastor. Eu me via de cabeça branca, pregando o Evangelho na igreja como pastor, e isso foi interrompido abruptamente por incompreensão, por falta de sensibilidade, por falta de até de sabedoria, né, de um presidente de campo. Mas isso é passado. E eu ainda vou falar aqui do meu testemunho, do que Jesus fez por mim, depois de tudo isso. E de como hoje eu, como ex-pastor, sirvo a Jesus de todo o meu coração. E eu costumo dizer o seguinte: eu sou sim um ex-pastor, mas acima de tudo eu sou um servo de Cristo. E eu me orgulho disso. Ore por mim. Entre no meu blog, 365diasdeoração.blogspot.com. Ore junto comigo. Vamos praticar a oração. Deus, tenha misericórdia de nós. Que a graça de Jesus esteja sobre nós. Em nome de Cristo é o meu desejo. Obrigado. Que Deus te abençoe. Amém.